Oi, eu sou a Bela, esse é um canal de subliminais e lei da atração em geral. Esse, inclusive, é o primeiro vídeo que eu apareço aqui porque eu estava sentindo na alma que eu precisava aparecer, já que uma das coisas que me incomodava muito em canais subliminais é o fato de 99% dos submakers serem anônimos. E se você é da comunidade há mais tempo, sabe que já aconteceu muita polêmica sobre a identidade de alguns autores de canais. E como o meu intuito é passar segurança e confiança para quem ouve meus áudios, nada mais justo do que aparecer aqui e conversar com vocês sobre alguns assuntos. Então, gente, pesquisando alguns vídeos na internet sobre subliminais, eu sempre vejo algum vídeo criticando e tirando sarro da técnica, dizendo que é feito por adolescente e quem usa é muito ingênuo ou burro e etc. O meu intuito nesse vídeo não é responder essas pessoas que não acreditam, tentar fazer com que elas acreditem, porque essas pessoas já têm as crenças delas, já têm opiniões formadas e não cabe a mim tentar mudar, né? O meu intuito, na verdade, é com você que já usa a técnica e às vezes perde a fé, porque críticas e comentários maldosos a gente já tem demais no mundo e pessoas tentando fazer você não realizar seus sonhos. Então, o primeiro ponto que eu quero falar com vocês é: pare de tentar buscar uma lógica científica para acreditar. Aí agora vai vir os haters dizendo: ah lá, ela tentando espalhar pseudociência, dizendo que é só ter fé e acreditar. E sim, gente, você precisa ter fé e acreditar. Exemplo é que, na Idade Média, mulheres que faziam chás com plantas eram mortas por ser consideradas bruxas, porque não tinha lógica científica uma planta curar alguém de um resfriado, porque existia todo um julgamento sobre, e essas comprovações só foram feitas muitos anos depois. Então, às vezes, a gente não tem a resposta no hoje, essa comprovação científica no hoje. Talvez a gente só tenha futuramente, talvez a gente não tenha nunca. Só que a questão é que, se isso pode trazer algum tipo de benefício para você, por que não? E aqui eu já quero falar sobre o segundo ponto, que é que os subliminais funcionam através da lei da atração. E é justamente que buscar essa lógica científica não faz tanto sentido, porque senão a gente também teria que estudar a ciência através das outras técnicas de manifestação. Por exemplo, escrever num diário, uma meditação de visualização criativa, o Ho'oponopono. E eu não vejo esse tipo de repercussão ou iniciativa de estudo e dúvidas como temos nos subliminais. E o que me intriga é que os subliminais, dentre todas essas técnicas, é o mais perseguido e o que leva hate. E a minha hipótese é que, devido à maioria dos usuários e dos submakers parecerem, né, serem adolescentes, talvez até sejam, justamente gera essa polêmica por conta de que as pessoas não levam a sério, né? Ah, o que a adolescente está fazendo não deve ser algo bom. E o irônico é que, na verdade, os vídeos de críticas são feitos por adolescentes, né? E as outras técnicas, como meditações e caderno de manifestação, elas não são criticadas, assim, elas não recebem um vídeo dizendo: ai, pare de acreditar, não é porque você escreveu num caderno que vai acontecer. E não faz sentido só uma receber tanto hate, tanta crítica, enquanto as outras são aplaudidas e difundidas por aí, né? Só porque são adultos que utilizam, também tem adultos que utilizam subliminais, tá bom? E pelo fato dos subliminais serem uma das técnicas mais fáceis, eu acredito que foi isso que se popularizou tanto entre os jovens, de que você só precisa colocar o fone de ouvido, ouvir, enfim, não é algo tão complexo. Isso que irrita também as pessoas que criticam e que não acreditam, porque esse tipo de pessoa tem crenças que as coisas na vida são difíceis e que pra você conseguir algo você tem que batalhar, você tem que estudar, você tem que sofrer. E me desculpem, mas isso é muito pensamento de escassez. É uma posição de batalha que a pessoa assume pra si, onde se pra ela sofre pra ter algo, ela também quer que as outras pessoas sofram. E existem alguns estudos que falam que o nosso cérebro não consegue diferenciar filmes ou que a gente assiste, que a gente consome, da realidade. Então, se você assiste normalmente filmes de terror, filmes apocalípticos de zumbi ou joga, né? Nosso cérebro acha que você está realmente vivendo aquilo. Então, ele começa a produzir químicos no seu corpo que fazem com que você fique nessa sensação de estresse, nesse sentimento de medo e luta e fuga. Existe também outro estudo que foi lançado recentemente sobre os efeitos da reclamação,
que 30 minutos, se você ficar reclamando ou ouvindo outra pessoa reclamar, pode diminuir sua inteligência, sua criatividade, enfim, sua capacidade de decisão. E isso é extremamente ruim para o nosso corpo. E é justamente aí que a gente associa o subliminal. Se esse efeito ruim é possível, provavelmente o efeito contrário, onde eu vou me beneficiar com palavras boas, também vai acontecer, né? O terceiro ponto é um exemplo e uma explicação de como subliminais funcionam. Imagine uma criança que ela é criada por pais altamente amorosos e eles vivem falando para ela que ela é muito bonita e dedicada e estudiosa. Então, essa criança, ela cresce com esse tipo de noção sobre ela e ela tem uma alta probabilidade de, no futuro, ser uma pessoa extremamente confiante sobre si, que estuda, que vai atrás dos seus sonhos, enfim, que ela tenha essa percepção de que ela merece. E agora você imagina o contrário, que é uma criança que os pais vivem depreciando, dizendo que ela é desastrada, que ela não merece mimos ou amor e que é muito difícil conviver com ela. Então também a probabilidade dessa criança desenvolver uma baixa autoestima e problemas em relacionamentos e sentimentos de culpa, raiva e etc. é muito grande. Isso acontece porque nosso subconsciente ele vai assimilando esse tipo de informação sobre a gente e ele justamente reflete nas nossas ações. Você deve ter algum tipo de característica que foi reforçado para você ao longo de toda a sua vida, em que você realmente acredita que você é isso, ou que você tem aquilo, que você nunca vai se livrar. O último ponto é que a lei da atração é muito mais do que você conhece, do que nós conhecemos. E independente de você acreditar ou não, trouxe um trecho para vocês de um livro que diz: todo pensamento, toda emoção ou estado mental tem seu grau e modo de vibração. Pelo conhecimento do princípio da vibração aplicado aos fenômenos mentais, uma pessoa pode polarizar sua mente no grau desejado, adquirindo assim um perfeito domínio sobre seus estados mentais, suas disposições de ânimo e etc. Esse livro se chama O Caibalion. Ele é um estudo da filosofia hermética do antigo, ênfase no antigo, Egito e da Grécia. Não se tem uma data exata de quando ele foi escrito. Ele é um dos primeiros registros que se fala sobre uma possível lei da atração. E esse trecho ele fala justamente sobre essa questão da vibração e do quanto uma pessoa que entende o quanto pode manipular essa matéria tem um poder muito grande. Outro livro que eu queria comentar é sobre o Dhammapada. Ele é um livro da doutrina budista e aqui ele fala: o Nirvana não pode ser descrito porque não há nada em nossa experiência mundana com o qual possa ser comparado, e nada que possa ser usado para fornecer uma analogia satisfatória. E é justamente nesse trecho que eu quero chegar no ponto sobre que nem sempre a gente vai ter uma resposta para tudo, porque muitas coisas a gente não consegue mensurar. E por fim, agora um trecho da Bíblia, onde diz: a fé é um modo de já possuir aquilo que se espera. É um meio de conhecer realidades que não se veem. Pela fé, sabemos que a palavra de Deus formou os mundos. Foi assim que aquilo que vemos originou-se de coisas invisíveis. Ai, isso é lindo! E eu juntei esses 3 livros de culturas completamente diferentes, mas que eles convergem em um único ponto de que, apesar da gente estar na matéria, não é a matéria que é o mundo real. A gente não tem que se ater às coisas do mundo, porque não foi daqui que a gente foi criado. Que ter fé em algo não é algo ruim, porque Jesus, Buda, Hermes Trismegisto fala sobre fé, sobre acreditar. E são conhecimentos tão valiosos que são passados há milênios. Se fosse um tipo de informação banal, pessoas ao redor do mundo não teriam essa convergência de pessoas tão sábias falando o mesmo ponto. E na nossa tão diminuta dimensão, como humanos tão leigos, tão novos, tão jovens na escala da evolução, a gente não vai conseguir entender certas grandiosidades do universo. Mas a gente tem que aceitar e não tentar ficar trazendo explicações para coisas inexplicáveis. A gente não consegue mensurar o todo. E para finalizar, se você é uma pessoa que gosta de ouvir subliminais ou fazer qualquer outro tipo de técnica de manifestação, não se deixe abalar por comentários dizendo que não funciona ou etc. Se funciona para você é o que importa, porque
No final das contas, a gente tem que fazer o que o nosso coração manda e o que dá realmente benefício pra gente, né? Se você gostou desse vídeo, sinta-se livre para comentar, se inscrever no canal para acompanhar mais conteúdos. Ouça meus subliminares, eu espero que ajude, realmente faço de coração. E até mais!